Oi, gente, boa noite. Hoje, boa noite, né? Tô gravando à noite. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre os sentimentos por ressonância. O que seria isso, né? Sentimentos que a gente acaba sentindo por uma ressonância com a outra pessoa. Assim como a gente passa também para as outras pessoas, principalmente para os nossos filhos, as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos traumas. Então, como é importante assim a gente fazer essa análise? Por exemplo, pais superprotetores, né? Que às vezes protegem demais os filhos e é aquela criança, por exemplo, que acorda muito à noite, que tem medo, que tem pesadelo, né? Que vibra, né? É tudo uma questão de vibração. Então, pais que vibram no medo, na insegurança, eles vão passar para aquela criança medo e insegurança. E muitas vezes essa criança não dorme à noite, essa criança acaba sendo muito agitada, daí procuram remédios, né? E não se dão conta de olhar para si, né? Os pais procuram ver o que a criança, qual é o problema da criança, sendo que a grande maioria das vezes o problema está com os pais, com as pessoas que convivem com aquela criança, né? Porque acabam passando por ressonância de sentimentos toda a sua insegurança para aquela criança e muitas vezes, como nós ainda adultos, né, conseguimos dominar alguns sentimentos ou abafá-los, a criança muitas vezes não consegue, ela não entende. Então, aquele sentimento que nós temos de insegurança, na criança fica muito potencializado, né? Então, ter essa consciência de que a gente não, os nossos sentimentos, as nossas inseguranças, a gente precisa tratar, a gente ir no âmago nos nossos traumas, né? A gente fazer uma terapia, a gente olhar para dentro de si, né? Fazendo até o Ho'oponopono é maravilhoso para isso também, para limpar, né? Fazer direto ao ponto, o Ho'oponopono para a insegurança. Insegurança, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, fazer esse processo de limpeza para esses sentimentos negativos, né? O Ho'oponopono, como eu digo para vocês, tem há muito tempo já tem transformado a minha vida, né? E eu alinho o Ho'oponopono com outras práticas, porque não existe uma prática melhor que a outra, né? Existe o que funciona pra gente. Então, uso muito o Ho'oponopono, meditação ascensional, comandos quânticos atlantes, que inclusive amanhã vai começar um curso gratuito na Rainbow, sobre comandos quânticos atlantes, que é uma tecnologia de Atlântida, de terapia quântica fantástica, de ascensão e de limpeza, né? Maravilhosa, que a gente pode fazer rapidinho em qualquer lugar que a gente estiver. Mas voltando ao objeto desse vídeo, assim como a gente transfere então para os nossos filhos, que são um pedaço da gente, né, de uma forma muito direta e inconsciente, essas questões, esses sentimentos, a gente pode captar do nosso companheiro, dos nossos pais, de um amigo próximo, do namorado, enfim, né, da pessoa que está mais próxima da gente, a gente também pode captar esses sentimentos. Então, quando a pessoa é mais sensível, por exemplo, uma mulher que é muito segura e ela namora uma pessoa que é extremamente insegura e ciumenta, por exemplo. Daqui um pouco ela vai se ver com a autoestima baixa, ela vai se sentir insegura, incomodada e ela não vai entender por que ela está se sentindo assim. Ela está captando do parceiro dela aquela energia dele. Ele está vibrando naquela energia e ela vai captar. Se ela for, né, até não precisa daqui um pouco ser tão sensível, ela vai captar. Então, a gente cuidar o que nos serve, o que não nos serve, né? Ter essa consciência, né? Essa análise. Será que esse sentimento é meu? Ou eu tô captando de alguém com quem eu me relacionei? Fui passar uma tarde com um amigo, por exemplo, com uma amiga, e voltei com um sentimento ruim, uma angústia, uma coisa, ou sei lá, qualquer outro sentimento
que eu sinto que não é meu, não faz muito parte do meu sistema. E aí eu consegui me dar conta, né, que não é meu e já ter alguma ferramenta de limpeza. Por isso, gente, que eu insisto para vocês, é muito importante a gente ter um mecanismo de proteção diária, de limpeza do corpo energético, do corpo mental, né? Do corpo espiritual, todos os dias. Assim como a gente toma banho para limpar o corpo físico, a gente precisa limpar toda a sujeira que passa pela gente nos nossos outros 3 corpos. Às vezes a gente começa um dia maravilhosamente bem e há uma situação que te desestabiliza emocionalmente. E quanto mais você se trabalha, menos essas questões de desequilíbrio emocional acontecem. Quando você está se trabalhando, está fazendo o Ho'oponopono, ou está fazendo qualquer outra coisa que faz bem para você, que você tem aquele seu momento de se avaliar, de ficar quietinho quando acorda. Eu costumo, quando acordo, fico quietinha, chamo, né, toda a legião de espíritos de luz, meu anjo da guarda, né? Peço para eles me acompanharem naquele momento, fico quieta para sentir alguma intuição, para sentir alguma canalização. E a partir daí eu faço as minhas práticas. E isso vai te dando uma força, vai te dando uma paz, vai te dando uma certeza de que você está no caminho certo, de que você, né, você vai se limpando e aí você vai se lembrando de quem você é de verdade, né? Vai vindo à tona, é uma coisa que surge, é inexplicável, né? Eu não tenho clarividência, mas a minha clareaudiência, eu acho que já tá assim desenvolvida, porque eu sinto muito e fico pensando, será que isso é da minha cabeça, né? Mas não, eu acredito, até falei com a minha terapeuta sobre isso, porque eu, sendo terapeuta, eu tenho também terapeutas, né? A gente se ajuda, a gente está em trabalho constante, sempre, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente está se trabalhando, senão a gente não estaria aqui. Então, para entender como é que a gente funciona, né? E aí eu me questiono sempre, será que isso vem da minha cabeça? É uma ideia minha, ou, né? E será que eu tô viajando muito, pensando em certas coisas? Então, mas isso eu senti hoje de vir falar para você sobre essa questão de ressonância de sentimentos. Porque tem coisas que daí a gente vai vendo que a gente não quer mais conviver, que a gente não consegue mais. Quando tu chega num padrão, e não é assim, é um padrão vibracional, tá? É um padrão de vibração. Quando você começa a vibrar numa energia muito alta, uma energia de luz, que tu consegue manter aquilo mais vezes, poucas coisas te desestabilizam, ou tu tá conseguindo limpar para ficar forte, né? Para entender que quando alguma coisa ruim, teoricamente ruim, acontecer, que possa te desestabilizar, tu virar isso e ver o lado bom daquela situação, que é o certo, né? Porque, na verdade, tudo que acontece na vida da gente, a gente, de alguma forma, atraiu aquilo, seja com pensamento, seja com atos, palavras, tudo a gente está atraindo a todo momento. Então, a gente tem que ter essa noção e não se vitimizar, por que isso me aconteceu, ou por que isso está acontecendo comigo. E ao invés de pensar isso, pensar que bom que foi só isso, né? Poderia ter sido pior. O que será que eu limpei, né? O processo de limpeza para que isso tenha acontecido de uma forma branda, né? E como eu digo, a gente tem que se priorizar, a gente tem que se amar em primeiro lugar, a gente tem que ver o que serve pra gente e o que não serve. A gente, né, se afastar dos problemas, se afastar de algumas pessoas que às vezes, né, nos deixam desequilibradas ou tem uma energia incompatível, e não tem certo ou errado, é uma questão energética, né? A gente fica a gente tá com as pessoas que a gente se sente bem. Então, se você se sente incomodada com alguma pessoa ou com alguma situação e você não tem como agir, você não tem ali como dar uma orientação, alguma coisa, uma pessoa não aceita, se afaste, não tem problema, né? A autopreservação não é feio se autopreservar, muito pelo contrário, é essencial a gente se preservar, né? E a gente ficar, se cuidar e se amar em primeiro lugar, como eu digo, tá bom? Então, recadinho breve aí desse domingo.
Um abraço e semana que vem tem live.